Regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde, CMSRP, e da 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CMSTT, de Ribeirão Preto. Considerando o Decreto Municipal de número 15, de 23 de janeiro de 2025, que convoca a 12ª Conferência Municipal de Saúde, CMSRP, e a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CMSTT, de Ribeirão Preto, e seu regimento interno, o Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, no uso de suas competências e atribuições regimentais, conforme deliberado em reunião realizada pela Comissão Organizadora da Conferência, no dia 11 de fevereiro de 2025, resolve aprovar o regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde e da 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Ribeirão Preto. Artigo 1º. Este regulamento tem por finalidade definir as regras de funcionamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde, CMSRP, e da 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CMSTT, de Ribeirão Preto. Parágrafo único. O presente regulamento, colocado em consulta pública e aprovado ad referendum pela Comissão Organizadora da Conferência, composta por membros do Conselho Municipal de Saúde, CMS, escolhidos em reunião ordinária do mesmo Conselho, organizará os trabalhos da 12ª CMSRP e da 2ª CMSTT, e não terá seu conteúdo alterado no curso da conferência, nem posteriormente ao evento. Da organização. Artigo 2º. A 12ª CMSRP e a 2ª CMSTT terão a seguinte estrutura organizativa: A. Inscrição online. B. Credenciamento. C. Abertura solene. D. Palestra magna. E. Palestra norteadora. F. Grupos de trabalho. G. Plenária final. Parágrafo único. A 2ª CMSTT contará ainda com a eleição de delegados para a etapa macro-regional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CESTT. Da inscrição e do credenciamento. Artigo 3º. A inscrição para participação na 12ª CMSRP e na 2ª CMSTT deverá ser realizada através de formulário digital online a ser divulgado no site da 12ª CMSRP e da 2ª CMSTT da seguinte maneira: 1. Até 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2025, para participação nos grupos de trabalho. Até 10 horas do dia 22 de março de 2025, para participação na plenária final. Artigo 4º. No ato da inscrição, o participante deverá escolher o eixo temático de sua preferência para participação nos grupos de trabalho e especificar o segmento a que pertence. Artigo 5º. O credenciamento ocorrerá presencialmente da seguinte forma: 1. Das 7h30 às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. 2. Das 7h30 às 10 horas do dia 22 de março de 2025. Artigo 6º. A inscrição de candidatos a delegados para a etapa macro-regional da 5ª CESTT será realizada em 22 de março de 2025, das 8 às 14 horas, junto à equipe de apoio. Parágrafo único. Para ser escolhido como delegado para a etapa macro-regional
da 5ª CESTT, os candidatos deverão ter comparecido nos 2 dias da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Os candidatos que não satisfizerem essa condição terão sua candidatura vetada. Da abertura solene, da palestra magna e da palestra norteadora. Artigo 7º. A abertura solene da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2025, às 8 horas, e será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde ou, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo vice-presidente do Conselho, contando com a assessoria da comissão organizadora da conferência. Artigo 8º. Após a abertura solene, será proferida a palestra magna, abordando as temáticas centrais, pela garantia do acesso universal e pela integralidade do cuidado. Vamos construir juntos o SUS em Ribeirão. E saúde do trabalhador e trabalhadora como direito humano. Parágrafo 1º. Os palestrantes convidados terão até 30 minutos para exposição. Parágrafo 2º. Após a apresentação, será concedido tempo de até 15 minutos para esclarecimentos e discussão, com manifestações verbais sobre o tema abordado na palestra magna. Artigo 9º. Após a palestra magna, será apresentada a palestra norteadora sobre a dinâmica de trabalho da conferência. Parágrafo 1º. Os expositores disporão de até 15 minutos para a apresentação da palestra norteadora. Parágrafo 2º. Será concedido tempo para o esclarecimento de dúvidas aos participantes de até 10 minutos, não podendo ultrapassar 25 minutos do tempo total, incluído o tempo de exposição da palestra. Artigo 3º. Após a apresentação da palestra e dos esclarecimentos, os participantes serão encaminhados para os grupos de trabalho. Parágrafo 4º. Caberá à comissão organizadora e às subcomissões a organização e distribuição dos participantes nas salas. Dos grupos de trabalho. Artigo 10º. Serão organizados grupos de trabalho no dia 22 de fevereiro de 25, que seguirão os eixos temáticos previstos no regimento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Parágrafo 1º. Os trabalhos em grupo terão início após a palestra norteadora e término até às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Parágrafo 2º. Os participantes serão distribuídos respeitando a lotação máxima por sala, que não deverá exceder 30 integrantes. Cada sala debaterá as diretrizes e propostas de um dos 6 eixos estabelecidos no regimento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, sendo 3 eixos em cada uma delas. Parágrafo 3º. A distribuição dos participantes nos grupos de trabalho se dará pela preferência do participante, indicada no momento da inscrição no formulário digital e de acordo com a lotação das salas. Caso haja necessidade, a subcomissão temática Cultura e Educação Popular poderá redistribuir os participantes, observando a ordem de inscrição. Parágrafo 4º. Haverá salas destinadas à discussão das diretrizes para a política estadual e nacional da saúde do trabalhador e da trabalhadora nos programas e ações dos órgãos setoriais do Estado
em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano, a serem encaminhadas para a etapa macro-regional. Parágrafo 5º. Cada grupo de trabalho elegerá seu coordenador e relator e contará com pelo menos um facilitador designado pela Comissão Temática, Cultura e Educação Popular para orientar os trabalhos. Parágrafo 6º. Todos os presentes nos grupos de trabalho têm direito a voz e voto. Parágrafo 7º. Durante o grupo de trabalho, as intervenções terão uma duração máxima de 3 minutos. É facultado ao participante que está com a palavra conceder a partes, desde que os mesmos estejam incluídos no tempo total de 3 minutos da intervenção. O controle do tempo será a responsabilidade do coordenador do grupo. Parágrafo 8º. Todas as propostas e diretrizes produzidas e debatidas no grupo de discussão deverão ser votadas pelos participantes do grupo. As propostas e diretrizes que forem aprovadas por maioria simples dos votos serão encaminhadas à subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos, atentando-se para o prazo máximo de encaminhamento. Parágrafo 9º. Os grupos de trabalho que debaterem os eixos da 12ª CMS-RP deverão elaborar exclusivamente propostas de âmbito municipal, apresentando no máximo 15 propostas. Parágrafo 10º. Os grupos de trabalho que debaterem as diretrizes relacionadas à 2ª CMS-TT deverão apresentar até 5 diretrizes de abrangência estadual e até 5 diretrizes de abrangência nacional. Finalizadas as diretrizes, o grupo pode apresentar até 10 propostas de abrangência municipal. Serão encaminhadas para a etapa macro-regional apenas as diretrizes priorizadas por votação na plenária final. Artigo 11. As diretrizes e propostas que saírem dos grupos de trabalho deverão ser encaminhadas à subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos até às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Das moções. Artigo 12º. As moções de apoio, esclarecimento e repúdio que contemplarem temas de repercussão municipal, estadual ou nacional deverão ser encaminhadas à Comissão de Apoio impreterivelmente até às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Não havendo recebimento de moções no dia 22 de março de 2025. Ficarão disponíveis impressos específicos para tal fim em todas as salas dos grupos de trabalho. Parágrafo 1º. As moções destinadas à 12ª CMS-RP tratarão exclusivamente de assuntos de âmbito municipal. Parágrafo 2º. As moções relativas à 2ª CMS-TT poderão ser de âmbito municipal, estadual ou nacional. Parágrafo 3º. Todos os participantes credenciados no dia 22 de fevereiro de 2025 poderão apresentar moções. Parágrafo 4º. As moções deverão ser redigidas no máximo em 15 linhas e terão a assinatura de, no mínimo, 10% dos participantes credenciados no dia 22 de fevereiro de 2025 para serem encaminhadas para votação na plenária final. Parágrafo 5º. A comissão organizadora informará o número de credenciados e a quantidade necessária de assinaturas até às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2025. Parágrafo 6º.
A subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos organizará as moções recebidas, avaliará se o número de assinaturas contempla o apontado no parágrafo 4º do presente artigo, classificando-as segundo o critério previsto no caput desse artigo e agrupando-as por tema para serem submetidas à aprovação pela plenária final. Da plenária final, artigo 13º. A plenária final da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT terá como objetivo apreciar e votar as diretrizes e as propostas dos grupos de trabalho e as moções apresentadas. 2. Indicar e aprovar o conjunto de delegados que participarão da etapa macro-regional da 5ª CESTT. Parágrafo único. Para a 2ª CMS-TT, etapa municipal da 5ª CESTT, deverá ser aprovado uma diretriz por eixo temático em âmbito estadual e uma diretriz por eixo temático para âmbito nacional, a serem encaminhadas à etapa macro-regional da 5ª CESTT, além de propostas para o âmbito municipal que serão incluídas no relatório final da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT, e servirão de subsídio à elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Artigo 14º. A plenária final terá início às 8 horas e término até às 18 horas do dia 22 de março de 2025, ou quando encerrada a eleição de delegados da etapa macro-regional da 5ª CESTT. Artigo 15º. Todos os participantes credenciados para a plenária final terão direito a voz e voto. Artigo 16º. A mesa diretora responsável pela coordenação dos trabalhos da plenária final será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde e contará com a presença do secretário da Saúde e com a assessoria da comissão organizadora da conferência. Artigo 17º. A mesa diretora iniciará a plenária final com a qualificação das diretrizes elaboradas nos grupos de trabalho da 2ª CMS-TT. Para tanto, se procederá à leitura das diretrizes por eixo temático e âmbito, e os participantes poderão pedir destaque para alterações da diretriz. As diretrizes para as quais não for pedido destaque serão votadas de maneira como foram escritas. Parágrafo 1º. Na ocorrência de solicitação de destaque, será concedido tempo de até 2 minutos para que a manifestação seja realizada. Esta manifestação poderá ser de supressão parcial, supressão total ou alteração de texto, desde que não altere o sentido original da diretriz. Caso a manifestação seja de alteração de texto, a mesa diretora e a subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos contribuirão na elaboração da nova redação. Parágrafo 2º. Após o término da manifestação, o destaque será submetido à votação, sendo o texto original considerado como redação 1 e as demais redações, quando couber, numeradas sucessivamente por ordem de apresentação do destaque. Parágrafo 3º. Findo os encaminhamentos do destaque, será considerada aprovada a redação que obtiver mais votos. Parágrafo 4º. Havendo empate, caberá à presidência da mesa o voto de desempate.
Artigo 18º. Após a qualificação das diretrizes, se procederá à priorização das mesmas, com votação por eixo, temático e âmbito, sendo que a diretriz mais votada será aquela encaminhada à etapa macro-regional da segunda CMS-TT. Artigo 19º. Após a priorização das diretrizes, se procederá à qualificação das propostas do âmbito municipal, que serão lidas por eixo temático e os participantes poderão pedir destaque para as alterações. As propostas para as quais não for pedido destaque serão votadas de maneira como foram escritas. Parágrafo 1º. Na ocorrência de solicitação de destaque, será concedido tempo de até 2 minutos para que a manifestação seja realizada. A manifestação poderá ser de supressão parcial, supressão total ou alteração de texto, desde que não altere o sentido original da proposta. Caso a manifestação seja de alteração de texto, a mesa diretora e a subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos contribuirão na elaboração da nova redação. Parágrafo 2º. Após o término da manifestação, o destaque será submetido à votação, sendo o texto original considerado como redação 1 e as demais redações, quando couber, numeradas sucessivamente por ordem de apresentação do destaque. Parágrafo 3º. Fim do encaminhamento do destaque, será considerada aprovada a redação que obtiver mais votos. Parágrafo 4º. Havendo empate, caberá à presidência da mesa o voto de desempate. Artigo 20º. Da qualificação. Após a qualificação, as propostas deverão ser aprovadas por maioria simples da plenária para fazerem parte do relatório final da conferência, que subsidiará a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Parágrafo único. Não será admitida a inclusão de novas diretrizes ou propostas nesta fase da 12ª CMS-RP e 2ª CMS-TT. Artigo 21. Caberá à subcomissão de relatoria e assuntos jurídicos assegurar que as diretrizes e propostas levantadas no grupo de trabalho e plenária final não sejam conflitantes com os princípios e diretrizes do SUS. Artigo 22º. Após a aprovação das propostas, a mesa diretora procederá à leitura das moções e as submeterá à aprovação da plenária final. Parágrafo único. A aprovação das moções se dará por maioria simples dos votos da plenária final. Artigo 23º. A plenária final é soberana em relação à mesa diretora e lhe será facultado questionar pela ordem à mesa, sempre que, a critério dos participantes, não se esteja cumprindo o regimento e o regulamento. Parágrafo 1º. Os pedidos de questão de ordem poderão ser realizados a qualquer tempo, exceto durante o período de votação, tendo preferência sobre qualquer outra situação. Parágrafo 2º. Entende-se como questão de ordem todo questionamento ou solicitação feita por um participante durante a plenária final relacionada à interpretação ou aplicação das regras estabelecidas no regimento e no regulamento da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Pode ser levantada com o propósito de esclarecer procedimentos, assegurar a conformidade com as regras estipuladas ou contestar qualquer violação percebida das normas estabelecidas no regimento para a condução da sessão. Da eleição de delegados para a etapa macro-regional da 5ª CE
STT. Artigo 24. Ao final das deliberações, a plenária final elegerá os delegados e respectivos suplentes para a etapa macro-regional da 5ª CESTT, que serão escolhidos pelos segmentos que representam, sendo eleito um representante por segmento, totalizando 3 delegados eleitos. Parágrafo 1º. Em caso de empate, a classificação dos delegados seguirá a ordem de idade, classificando-se primeiro o candidato mais velho. Parágrafo 2º. Não haverá limite de suplente por segmento, e os mesmos seguirão a ordem da votação, sendo o primeiro suplente o segundo candidato a delegado mais votado, e assim por diante. Artigo 25º. A inscrição de candidatos a delegados será realizada no dia 22 de março de 2025, das 8 horas às 14 horas, junto à Comissão de Apoio. Parágrafo 1º. O candidato a delegado deverá apresentar documentação comprobatória do segmento a que pertence. Serão aceitos como comprovantes olerite, crachá, etc. Parágrafo 2º. No caso do candidato do segmento usuário do SUS, o mesmo deverá assinar uma autodeclaração de não pertencer aos segmentos trabalhador e gestor. Parágrafo 3º. Definição do segmento usuários. Pessoas que representam determinadas patologias ou grupo de patologias. Pessoas com deficiente. Universidades, exceto cursos da área de saúde. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a CIRP, e sindicatos patronais. Instituições religiosas. Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Sindicatos de trabalhadores, exceto as áreas de saúde. Conselhos locais de saúde. Usuários do SUS sem representação institucional. Associação de moradores. Parágrafo 4º. Definição do segmento trabalhadores. Trabalhadores das instituições públicas de ensino da área de saúde, instituições privadas de ensino da área de saúde, sindicatos, conselhos e associações de profissionais de saúde de nível universitário, sindicatos e associações dos demais trabalhadores de estabelecimento de saúde não públicos, sindicatos e associações dos demais trabalhadores de estabelecimentos de saúde públicos, servidores municipais, estaduais e federais, trabalhadores da saúde das fundações, trabalhadores da saúde vinculados ao SUS, públicos, filantrópicos ou privados, mesmo que membros atuantes de entidades de usuários, não serão considerados representantes de usuários, devendo participar no segmento de trabalhadores da saúde. Definição do segmento gestores e prestadores de serviço. Gestores das autarquias e fundações públicas, dos estabelecimentos hospitalares, das clínicas e laboratórios que prestam serviços ao SUS. Os ocupantes de cargos de confiança ou chefia deverão representar somente o segmento gestor e prestador de serviço, não podendo representar o segmento usuários de SUS e trabalhadores da saúde. Artigo 26º. A homologação da eleição dos delegados será realizada no dia 22 de março de 2025, após o término da aprovação das diretrizes e propostas, e leitura e aprovação das moções. Parágrafo 1º. Os delegados serão eleitos por seus pares. Parágrafo 2º. Para ser escolhido como delegado para a etapa macro-regional da 5ª CESTT, os candidatos deverão ter comparecido nos 2 dias da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT. Os delegados que não satisfizerem essa condição terão sua candidatura vetada. Parágrafo 3º. A comissão organizadora encaminhará a relação dos delegados para a etapa macro-regional.
das disposições finais. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da 12ª CMS-RP e da 2ª CMS-TT e não poderão ser conflitantes com o regimento da conferência. Fim.